Carlos Castaneda, Uma Estranha Realidade. Introdução. Há 10 anos tive a felicidade de conhecer um índio iaque do noroeste do México. Eu o chamo Dom Juan. Em espanhol, Dom é um título usado para demonstrar respeito. Conheci Dom Juan por um acaso total. Estava sentado com Bill, um amigo meu, numa estação rodoviária numa cidade de fronteira do Arizona. Estávamos muito calados. Era de tardinha e o calor parecia insuportável. De repente, ele se debruçou e bateu em meu ombro. "Olha, lá está o homem sobre quem eu lhe falei", disse ele em voz baixa. Fez um sinal para a entrada. Um velho tinha acabado de entrar. "O que foi que você me contou a respeito dele?", perguntei. "É o índio que sabe a respeito do peiote. Lembra-se?" Lembrei-me de que eu e Bill certa vez tínhamos passado o dia todo rodando de carro procurando a casa de um índio mexicano excêntrico que morava no lugar. Não encontramos a casa do sujeito e eu tinha a impressão de que os índios a quem havíamos pedido informações tinham nos enganado de propósito. Bill me dissera que o homem era um hierbeiro, pessoa que coleta e vende ervas medicinais, e que ele sabia muita coisa sobre o cacto alucinógeno, peiote. Disse ainda que valia a pena para mim conhecê-lo. Bill era meu guia no sudoeste, na minha coleta de informações e espécies de plantas medicinais usadas pelos índios da região. Bill levantou-se e foi cumprimentar o homem. O índio tinha estrutura mediana. Seus cabelos eram brancos e curtos, um pouco caídos sobre suas orelhas, acentuando a redondeza da sua cabeça. Ele era muito moreno. As rugas profundas de seu rosto lhe davam uma aparência de idade. No entanto, seu corpo parecia ser forte e sadio. Fiquei olhando para ele por um momento. Movia-se com uma agilidade que eu teria julgado impossível para um velho. Bill me fez sinal para aproximar. "Ele é um bom sujeito", falou, "mas não consigo entendê-lo. O espanhol dele é esquisito, cheio de idiomatismos rurais, imagino." O velho olhou para Bill e sorriu. Meu companheiro, que só fala algumas palavras de espanhol, inventou uma frase absurda, naquela língua. Olhou para mim como que perguntando se estava fazendo sentido, mas eu não sabia o que ele queria dizer. Então ele deu um sorriso encabulado e afastou-se. O velho olhou para mim e começou a rir. Expliquei-lhe que meu amigo às vezes se esquecia de que não sabia falar espanhol. Acho que também se esqueceu de nos apresentar. Falei e disse meu nome. "Sou Juan Matos, às suas ordens", disse ele. Apertamo-nos as mãos e ficamos calados por um momento. Rompi o silêncio e contei-lhe sobre meu trabalho. Disse-lhe que estava à procura de qualquer tipo de informação sobre plantas, especialmente o peiote. Falei de maneira forçada há muito tempo e, embora fosse quase totalmente ignorante naquele assunto, disse que sabia muita coisa sobre a erva. Pensei que se eu me gabasse de meus conhecimentos, ele poderia interessar-se e conversar comigo. Mas o velho não disse nada. Ficou só escutando, pacientemente. Depois meneou a cabeça, devagar, e olhou bem para mim. Os olhos dele pareciam brilhar com uma luz própria. Desviei o olhar, estava encabulado. Tinha certeza de que, naquele momento, ele sabia que eu estava dizendo tolices. "Venha à minha casa um dia desses", disse ele, por fim desviando o olhar. "Talvez lá possamos conversar mais à vontade." Eu não sabia mais o que dizer. Estava constrangido. Decorrido algum tempo, Bill voltou, reparou na minha perturbação e não disse nada. Ficamos ali sentados, calados, por um certo tempo. Depois, o velho levantou-se. O ônibus dele tinha chegado. Despediu-se. "Não se saiu muito bem, não é?",
Perguntou Bill. Não. Perguntou a ele a respeito das plantas? Perguntei, mas acho que disse besteira. Já lhe disse, ele é muito excêntrico. Os índios aqui o conhecem e, no entanto, nunca falam dele. Isso já é alguma coisa. Mas ele me convidou para ir à casa dele. Ele não estava falando sério. Claro, pode ir à casa dele, mas o que quer isso dizer? Não lhe adiantará coisa alguma. Se você lhe perguntar alguma coisa, ele vai se fechar em copas, como se você fosse um idiota falando asneiras. Bill disse com ar convincente que já tinha conhecido gente como ele, que dava a impressão de saber muita coisa. Na opinião dele, essa gente não valia a pena cultivar, pois, mais cedo ou mais tarde, podia-se obter as mesmas informações de outras pessoas que não eram tão difíceis. Falou que não tinha tempo nem paciência com velhos decrépitos, que era bem possível que o velho apenas fingisse saber a respeito das ervas, quando, na verdade, só sabia pouca coisa. Bill continuou a falar, mas eu não estava escutando. Só pensava no velho, índio. Ele sabia que eu estava blefando. Lembrei-me dos seus olhos. Tinham brilhado mesmo. Voltei para vê-lo uns 2 meses depois, não tanto como estudante de antropologia interessado em plantas medicinais, mas como uma pessoa com uma curiosidade inexplicável. A maneira como ele me olhara fora um fato sem precedentes em minha vida. Queria saber o que significava aquele olhar. Aquilo tornou-se quase uma obsessão para mim. Pensei naquilo. Quanto mais pensava, mais estranho me parecia. Dom Juan e eu nos tornamos amigos. Durante 1 ano eu o visitei inúmeras vezes. Achava o jeito dele muito tranquilizador, seu senso de humor magnífico, mas, acima de tudo, achava que havia em seus atos uma coerência muda, uma harmonia que, para mim, era completamente inexplicável. Em sua presença, eu sentia um prazer estranho e, no entanto, também sentia um inexplicável desconforto. A simples companhia dele me obrigava a fazer uma tremenda reavaliação dos meus padrões de comportamento. Eu tinha sido criado, talvez, como todo mundo, para estar pronto a aceitar o homem como sendo essencialmente uma criatura fraca e falha. O que me impressionava em Dom Juan era o fato dele não fazer questão de ser fraco e indefeso. E só de estar perto dele eu sentia uma comparação desfavorável entre o seu comportamento e o meu. Talvez uma das declarações mais impressionantes que me tenha feito naquela ocasião tenha sido a respeito de nossa diferença inerente. Antes de uma de minhas visitas, estava me sentindo muito infeliz com o aspecto geral da minha vida e com vários sérios conflitos pessoais que eu tinha. Quando eu cheguei à casa dele, sentia-me irritado e nervoso. Estávamos conversando a respeito do meu interesse pelo conhecimento, mas, como sempre, estávamos em setores diferentes. Referia-me ao conhecimento acadêmico, que transcende a experiência, enquanto ele falava do conhecimento direto do mundo. Sabe alguma coisa do mundo que eu rodeio? Perguntou. Sei muitas coisas diferentes, respondi. Quero dizer, sente o mundo em volta de você? Sinto tanto do mundo em volta de mim quanto posso. Isso não basta. Tem de sentir tudo, senão o mundo perde o sentido. Rebati com o argumento clássico, dizendo que não era preciso provar a sopa para saber a receita, nem levar um choque elétrico para saber a respeito da eletricidade. Você faz a coisa parecer estúpida, disse ele. Em minha opinião, quer agarrar-se a seus argumentos, a despeito do fato deles não lhe darem nada. Quer continuar assim, mesmo às custas do seu bem-estar. Não sei de que está falando. Estou falando do fato que você não é completo, não tem paz. Aquela declaração me aborreceu, ofendi-me. Achei que ele certamente não estava em condições
de julgar meus atos, nem minha personalidade. Você está atormentado por problemas, disse ele. Por quê? Sou apenas um homem, Dom Juan, respondi irritado. Fiz aquela declaração do mesmo jeito que meu pai costumava fazer. Sempre que ele dizia que era apenas um homem, implicitamente queria dizer que era fraco e era indefeso. E a declaração dele, como a minha, era cheia de um sentido final de desespero. Dom Juan ficou olhando para mim como tinha olhado da primeira vez que nos encontramos. Pensa demais em si, disse ele sorrindo. E isso lhe dá um cansaço estranho, que o leva a fechar o mundo em volta de si e se agarrar a seus argumentos. Por isso só tem problemas. Também sou apenas um homem, mas não digo isso do mesmo jeito que você. Como é que o diz? Venci meus problemas. É uma pena que minha vida seja tão curta que eu não me possa agarrar a todas as coisas de que gostaria. Mas isso não é um problema. É só uma pena. Gostei do tom de sua declaração. Não havia nela desespero nem autocomiseração. Em 1961, um ano depois de nosso primeiro encontro, Dom Juan me revelou que ele tinha um conhecimento secreto das plantas medicinais. Disse-me que era um burro. Esta palavra espanhola pode ser traduzida por feiticeiro ou curandeiro. Desse momento em diante, as relações entre nós se modificaram. Tornei-me seu aprendiz. Durante os 4 anos que se seguiram, procurou ensinar-me os mistérios da feitiçaria. Escrevi sobre esse aprendizado em Os Ensinamentos de Dom Juan, um método iaque do conhecimento. Conversávamos em espanhol e, graças ao notável domínio daquela língua por parte de Dom Juan, consegui explicações detalhadas dos significados complexos de seu sistema de crenças. Refiro-me a esse cabedal de conhecimento complexo e bem sistematizado pelo termo de feitiçaria. E dou-lhe o nome de feiticeiro, porque eram termos que ele próprio usava em conversas íntimas. No contexto de alucinações mais sérias, porém, ele usava os termos conhecimento para significar a feitiçaria e homem de conhecimento ou aquele que sabe para designar um feiticeiro. A fim de ensinar e corroborar seu conhecimento, Dom Juan utilizava 3 plantas psicotrópicas bem conhecidas: o peiote, Lophophora williaceae, estramônio, Datura inoxia, e uma espécie de cogumelo pertencente ao gênero Psilocybin. Pela ingestão separada de cada um desses alucinógenos, ele produzia em mim, como seu aprendiz, alguns estados especiais de percepção distorcida ou de consciência alterada, que denominei estados de realidade não comum. Usei a palavra realidade porque era uma premissa básica no sistema de crenças de Dom Juan que os estados de consciência provocados pela ingestão de qualquer daquelas 3 plantas não eram alucinações, e sim aspectos concretos, embora não comuns, da realidade da vida cotidiana. Dom Juan comportava-se com esses estados de realidade não comum, não como se fossem reais, mas como sendo reais. Classificar essas plantas como alucinógenas e os estados que elas provocavam como realidade não comum, obviamente, foi um artifício meu. Dom Juan entendia e explicava as plantas como sendo veículo que conduziriam ou levariam o homem a certas forças impessoais ou poderes, e que o estado que elas provocavam eram os encontros que o feiticeiro tinha de ter com aqueles poderes, a fim de conseguir controle sobre eles. Ele chamava o peiote de mescalito. Explicava-o como sendo um mestre benevolente e protetor dos homens. Mescalito ensinava a maneira certa de viver. O peiote geralmente era ingerido em reuniões de feiticeiros, chamadas mitotes.
onde os participantes se reuniam especificamente para procurar uma lição sobre a maneira certa de viver. Dom Juan considerava o estramônio e os cogumelos poderes de um tipo diverso, chamava-os aliados e dizia que eram passíveis de ser manipulados. Um feiticeiro, na verdade, conseguia sua força manipulando um aliado. Entre os dois, Dom Juan preferia o cogumelo. Afirmava que o poder contido no cogumelo era seu aliado pessoal. Chamava-o fuminho ou fumo. O processo de Dom Juan para utilizar os cogumelos era deixar que secassem e se tornassem um pó fino dentro de uma cabacinha. Conservava a cabaça fechada por um ano, depois misturava o pó fino com 5 outras plantas secas, produzindo uma mistura para ser fumada num cachimbo. Para tornar-se um homem de conhecimento, a pessoa tinha de se encontrar com o aliado tantas vezes quanto possível. Tinha de familiarizar-se com ele. Essa premissa significava, é claro, que a pessoa teria de fumar a mistura alucinógena frequentemente. O processo de fumar consistia em ingerir o pó fino de cogumelos, que não se incinerava, e inalar a fumaça das outras 5 plantas que constituíam a mistura. Dom Juan explicou os efeitos profundos que os cogumelos tinham sobre as capacidades de percepção da pessoa, como sendo o aliado retirando seu corpo. O método de ensino de Dom Juan exigia um esforço extraordinário por parte do aprendiz. Na verdade, o grau de participação e envolvimento necessários era tão grande que, em fins de 1965, tive de me retirar do aprendizado. Posso dizer agora, com a perspectiva dos 5 anos que se passaram, que naquela ocasião os ensinamentos de Dom Juan tinham começado a representar uma séria ameaça à minha ideia do mundo. Eu tinha começado a perder a certeza que todos temos de que a realidade da vida cotidiana é coisa que se pode considerar normal. Quando me retirei, estava convencido de que minha decisão era final. Não queria mais ver Dom Juan. No entanto, em abril de 1968, entregaram-me um dos primeiros exemplares do meu livro e senti-me obrigado a mostrá-lo a ele. Fui visitá-lo. Nossa ligação de mestre e aprendiz restabeleceu-se misteriosamente. Posso dizer que, nessa ocasião, comecei um segundo ciclo de aprendizado, muito diferente do primeiro. Meu medo não era tão acentuado quanto no passado. Todo o ambiente dos ensinamentos de Dom Juan era mais descansado. Ele ria, também me fazia rir muito. Parecia haver da parte dele um propósito de reduzir a seriedade geral. Fazia palhaçadas nos momentos verdadeiramente críticos desse segundo ciclo, ajudando-me assim a dominar experiências que facilmente poderiam ter se tornado obsessivas. A premissa dele partia do princípio de que era necessário um temperamento leve e dócil para poder suportar o impacto e a estranheza dos conhecimentos que ele me ensinava. O motivo por que você se assustou e largou tudo foi estar se sentindo muito importante, disse ele, para explicar minha desistência anterior. A sensação de importância faz a pessoa sentir-se pesada, desajeitada e vaidosa. Para ser um homem de conhecimento, ela tem de ser leve e fluida. O interesse especial de Dom Juan nesse segundo ciclo de aprendizado foi ensinar-me a ver. Aparentemente, no seu sistema de conhecimento, havia a possibilidade de estabelecer-se uma diferença semântica entre ver e olhar, como 2 maneiras distintas de perceber. Olhar referia-se a qualquer maneira comum em que estejamos acostumados a perceber o mundo, enquanto ver encerra um processo muito complexo, em virtude do qual um homem de conhecimento supostamente percebe a essência
das coisas do mundo. A fim de apresentar as complexidades desse processo de aprendizagem de maneira legível, condensei longos trechos de perguntas e respostas e assim tornei a redigir minhas anotações de campo. Acredito, porém, que nesse ponto minha apresentação não se pode desviar do significado dos ensinamentos de Dom Juan. A revisão teve em mente fazer minhas anotações serem fluentes, como uma conversa para poderem ter o impacto que eu desejava. Isto é, eu queria, por meio de uma reportagem, comunicar ao leitor o drama e o caráter direto da situação de campo. Cada setor que separei como capítulo foi uma sessão com Dom Juan. Geralmente ele sempre terminava cada uma de nossas sessões abruptamente. Assim, o tom dramático do fim de cada capítulo não é um efeito literário meu, e sim um artifício próprio da tradição oral de Dom Juan. Parecia ser um recurso mnemônico que me ajudava a conservar a qualidade dramática e a importância das lições. Certas explicações, porém, são necessárias para tornar meu relato inteligível, pois sua clareza depende da elucidação de uma série de conceitos chaves ou unidades chaves que eu quero frisar. Esse desejo de ênfase se coaduna com o meu interesse pela ciência social. É perfeitamente possível que outra pessoa, com um conjunto diferente de objetivos e esperanças, preferisse conceitos inteiramente diversos do que eu mesmo escolhi. No segundo ciclo de aprendizagem, Dom Juan fez questão de me garantir que o uso da mistura do fumo era o pré-requisito indispensável para ver, portanto eu tinha de usá-lo o mais frequentemente possível. Só o fumo lhe pode dar a rapidez necessária para ter uma visão daquele mundo veloz, disse ele. Com o auxílio da mistura psicotrópica, produziu em mim uma série de estados de realidade não comum. A característica principal desses estados em relação ao que Dom Juan parecia estar fazendo era uma condição de não aplicação. O que eu percebia naqueles estados de consciência alterada era incompreensível e impossível de interpretar por meio de nosso mundo cotidiano, de entender o mundo. Em outras palavras, a condição de não aplicação acarretava a cessação da pertinência de minha visão no mundo. Dom Juan usava esse estado de não aplicação nos estados de realidade não comum, a fim de apresentar uma série de novas unidades de significado preconcebidas. As unidades de significado eram todos os elementos isolados pertinentes ao conhecimento que Dom Juan procurava ensinar-me. Denominei-as de unidades de significado por serem o conglomerado básicos de dados sensoriais e de suas interpretações, sobre o que se construía um significado mais complexo. Um exemplo de uma unidade dessas é a maneira de compreender o efeito psicológico da mistura psicotrópica. Provocava uma dormência e perda de controle motor que eram interpretadas pelo sistema de Dom Juan como um resultado motivado pelo fumo, que nesse caso era o aliado, a fim de remover o corpo do praticante. Unidades de significado eram agrupadas de maneira específica, e cada bloco assim criado constituía o que denominei de uma interpretação sensata. Obviamente, tem de haver uma infinidade de possíveis interpretações sensatas, pertinentes à feitiçaria, que o feiticeiro tem de aprender a fazer. Em nossa vida diária, enfrentamos uma infinidade de interpretações sensatas, pertinentes a ela. Um exemplo simples poderia ser a interpretação mais propositada, que fazemos dezenas de vezes todos os dias, da estrutura que dominamos de quarto. É óbvio que aprendemos a interpretar a estrutura que chamamos quarto em termos de quarto.
Assim, quarto, é uma interpretação sensata, porque requer que, no momento em que a fazemos, tenhamos conhecimento, de uma maneira ou de outra, de todos os elementos que entram em sua composição. Um sistema de interpretação sensata é, em outras palavras, o processo em virtude do qual um praticante toma conhecimento de todas as unidades de significado necessárias para fazer suposições, deduções, previsões acerca de todas as situações pertinentes à sua atividade. Por praticante, quero dizer um participante que tem um conhecimento adequado de todas, ou quase todas, as unidades de significado relativas a seu sistema especial de interpretação sensata. Dom Juan era um praticante, isto é, era um feiticeiro que conhecia todos os passos de sua feitiçaria. Como praticante, tentou tornar seu sistema de interpretação sensata acessível a mim. Essa acessibilidade, neste caso, era equivalente a um processo de ressocialização, em que eram aprendidos novos meios de interpretar dados perceptíveis. Eu era o estranho, aquele que não tinha a capacidade de fazer interpretações inteligentes e congruentes das unidades de significados próprias da feitiçaria. O trabalho de Dom Juan como praticante, tornando seu sistema acessível a mim, consistia em desmantelar uma certeza determinada que compartilho com todo mundo, a certeza de que nossas visões de bom senso do mundo são definitivas, por meio da utilização de plantas psicotrópicas e através de contatos bem dirigidos entre o sistema estranho e eu, conseguiu mostrar-me que minha visão do mundo não pode ser final, porque não passa de uma interpretação. Para o índio americano, durante talvez milhares de anos, o fenômeno vago que denominamos feitiçaria tem sido uma prática séria, de boa fé, comparável à nossa ciência. Nossa dificuldade em entendê-la provém, sem dúvida, das estranhas unidades de significado com que lida. Dom Juan certa vez me contara que um homem de conhecimento tem suas predileções. Pedi que ele se explicasse. Minha predileção é ver, disse ele. O que quer dizer com isso? Gosto de ver, respondeu, porque só vendo é que o homem de conhecimento pode saber. Que tipo de coisas você vê? Tudo. Mas eu também vejo tudo, e não sou um homem de conhecimento. Não, você não vê. Acho que sim. Estou lhe dizendo que não. O que o leva a afirmar isso, Dom Juan? Você só olha para a superfície das coisas. Quer dizer que todo homem de conhecimento, na verdade, vê através de tudo que ele olha? Não, não, não. Não é isso que eu quero dizer. Falei que o homem de conhecimento tem suas predileções. A minha é apenas ver e saber. Outros fazem outras coisas. Que outras coisas? Por exemplo, Sacateca, por exemplo, é um homem de conhecimento e a sua predileção é dançar. Assim, ele dança e sabe. A predileção de um homem de conhecimento é alguma coisa que ele faz para saber? Sim, tá certo. Mas como é que a dança pode ajudar a Sacatena a saber? Pode-se dizer que Sacatena dança com tudo que tem. Ele dança como eu, quero dizer. Como dança? Digamos que ele dança como eu vejo e eu como você pode dançar. Ele também vê como você vê? Sim, mas ele também dança. Como é que Sacatena dança? É difícil explicar isso. E é um jeito especial de dançar quando ele quer saber. Mas o que eu posso dizer a respeito é que, a não ser que você entenda os modos de um homem que conhece, é impossível falar a respeito de dançar ou de ver. Você já ouviu dançando assim? Já, já.
mas não é possível para todos os que o veem dançando verem que é sua maneira especial de saber. Eu conhecia Sakatena, ou pelo menos sabia que ele era. Fomos apresentados uma vez e eu lhe paguei uma cerveja. Foi muito amável e disse que eu fosse à casa dele quando quisesse. Pensei muito em ir visitá-lo, mas não disse nada a Dom Juan. Na tarde do dia 14 de maio de 1962, fui à casa de Sakatena. Ele me explicara como chegar lá e não tive dificuldade em encontrá-lo. Ficava numa esquina e tinha uma cerca em volta. O portão estava fechado. Dei a volta para ver se podia espiar para dentro da casa. Parecia estar deserta. Dom Elias? Chamei. Dom Elias! As galinhas se assustaram, se espalharam, cacarejando furiosamente. O cachorrinho foi até a cerca. Esperei que ele latisse para mim, mas não. Ficou ali sentado, olhando. Tornei a chamar, e as galinhas tornaram a cacarejar. Uma velha saiu da casa. Pedi que ela chamasse Dom Elias. Ele não está aqui, disse ela. Onde posso encontrá-lo? Ele está na roça. Onde? Na roça? Não sei. Volte à tardinha. Estará aqui por volta das 5. A senhora é mulher de Dom Elias? Sim, sou a mulher dele, respondeu, sorrindo. Tentei perguntar acerca de Sakatena, mas ela se desculpou, dizendo que não falava espanhol direito. Entrei no carro e eu fui embora. Voltei a casa por volta das 6 horas. Fui para a porta e gritei o nome de Sakatena. Dessa vez ele saiu da casa. Liguei meu gravador, que em seu estojo de couro marrom parecia uma câmera pendurada no meu ombro. Reconheceu. Ah, é você? Disse ele sorrindo. Como é que vai, Juan? Está bem? Mas como está, Dom Elias? Não respondeu. Parecia nervoso. Aparentemente estava muito calmo, mas senti que ele não estava à vontade. Juan mandou aqui com algum recado? Não, eu vim por mim mesmo. Para quê? A pergunta dele parecia exprimir uma surpresa tão genuína. Só queria conversar, disse eu, procurando parecer bem natural. Dom Juan me contou coisas maravilhosas a seu respeito. Eu fiquei curioso, queria fazer-lhe alguma pergunta. Sakatena estava de pé diante de mim. Seu corpo era magro e ágil. Ele estava de calças e camisa caque. Seus olhos estavam semicerrados. Parecia estar com sono, ou talvez só bêbado. A boca estava meio aberta e o lábio inferior dependurado. Vi que ele estava respirando ofegantemente e parecia estar quase roncando. Ocorreu-me a ideia de que Sakatena estava provavelmente inconsciente, de tão bêbado. Mas essa ideia parecia muito disparatada, porque alguns minutos antes, quando ele saiu da casa, estava muito alerta, consciente da minha presença. Sobre o que quer falar? Perguntou afinal. Sua voz denotava cansaço. Parecia que estava arrastando as palavras. Senti-me muito constrangido. Era como se o cansaço dele fosse contagioso e me estivesse puxando. Nada de especial, respondi. Só vim aqui conversar com você. Um papo amigável. Uma vez convidou-me para vir à sua casa. Eu sei, mas agora não é a mesma coisa. Por que não? Você não conversa com Dom Juan? Sim. Então, o que quer comigo? Achei que talvez lhe pudesse fazer umas perguntas. Pergunte a Juan. Não lhe está ensinando? Tá, mas mesmo assim eu gostaria de lhe perguntar a respeito daquilo que ele me está ensinando. De ter sua opinião. Assim poderia saber o que fazer. Para que quer fazer isso? Não confia em Juan? Confio. Então por que não lhe pede que fale sobre o que quer saber? Eu peço, ele me diz.
Mas se você também pudesse falar-me a respeito do que Dom Juan me ensina, talvez eu entenda melhor. Juan pode contar-lhe tudo. Só ele pode fazer isso. Não entende isso? Entendo. Mas eu gostaria de conversar com gente como você, Dom Henrique. Não é todo dia que se encontra um homem de conhecimento. Juan é um homem de conhecimento. Sei disso. Então por que está falando comigo? Falei que vim para ser seu amigo. Não veio, não. Desta vez há mais. Alguma coisa em você. Queria explicar-me e só conseguia balbuciar coisas incoerentes. Sacatena não disse nada. Parecia estar ouvindo atentamente. Seus olhos estavam novamente semicerrados, mas senti que ele estava me espiando. Meneou a cabeça quase imperceptivelmente. Depois abriu as pálpebras e vi os olhos dele. Parecia estar olhando através de mim. Bateu no chão com a ponta do pé direito, logo atrás do calcanhar esquerdo. As pernas dele estavam ligeiramente arqueadas, os braços frouxos do corpo, junto ao corpo. Em seguida levantou o braço direito, a mão estava aberta com a palma perpendicular ao chão. Os dedos estavam esticados e apontando para mim. Deixou a mão tremer um pouco antes de erguê-la até o nível do meu rosto. Deixou-a naquela posição um momento e depois me disse algumas palavras. A voz dele estava muito clara e, no entanto, as palavras saíam arrastadas. Depois de um momento deixou a mão cair e ficou imóvel numa posição estranha. Estava de pé, apoiado na planta do pé esquerdo. O outro estava cruzado atrás do calcanhar do pé esquerdo e ele batia no chão ritmada e suavemente com a ponta do pé direito. Senti uma apreensão descabida, uma espécie de agitação. Meus pensamentos pareciam estar dissociados. Estava tendo pensamentos desconexos, tolos, que não tinham nada a ver com o que se estava passando. Reparei na minha ansiedade e procurei trazer minhas ideias de volta à situação presente, mas não consegui, apesar de lutar muito. Era como se uma força me estivesse impedindo de me concentrar ou de pensar coisas de interesse. Sacatena não dissera nenhuma palavra, e eu não sabia o que havia de fazer ou de dizer mais. Automaticamente virei-me e saí. Mais tarde senti-me obrigado a contar a Dom Juan a respeito do meu encontro com Sacatena. Ele riu-se às gargalhadas. O que foi que realmente aconteceu lá? Perguntei. Sacatena dançou, respondeu Dom Juan. Ele viu você e depois ele dançou. O que foi que ele me fez? Senti muito frio, fiquei tonto. Parece que ele não gostou de você e o fez parar, atirando-lhe uma palavra. Como é que pode fazer isso? Indaguei, incrédulo. Muito simples. Fê-lo parar pela vontade dele. O que foi que você disse? Fê-lo parar pela vontade dele. A explicação não bastou. As palavras dele me pareciam besteiras. Tentei sondá-lo mais, porém não conseguiu explicar o incidente satisfatoriamente para mim. Obviamente, aquele fato ou qualquer outro que ocorresse dentro desse sistema estranho de interpretação sensata só poderia ser explicado ou compreendido em termos das unidades de significado próprias daquele sistema. Esta obra, portanto, é uma reprodução e deve ser lida como uma reprodução. O sistema que registrei era incompreensível para mim, de modo que pretender fazer outra coisa senão reproduzi-lo seria enganador e impostura. Nesse caso, eu adotei o método fenomenológico. Procurei tratar da feitiçaria apenas como fenômenos que me eram apresentados. Eu, como perceptor, registrava o que percebia, e no momento de registrar,
procurava suster o julgamento.